teórico Jorge La Rosa Bondiá, ele diz que a informação não é a experiência. Ou seja, ter uma informação de alguma coisa não é ter experiência sobre aquela coisa a qual eu tenho informação. São duas coisas totalmente diferentes. Então ele fala também que ter uma opinião não é ter a experiência. Então eu posso ter uma opinião sobre alguma coisa, mas isso não significa necessariamente que eu tenha uma experiência com aquilo. Ou seja, eu posso opinar sem saber do que eu estou falando na prática. Ou seja, eu falo, por exemplo, daquele carro, eu falo daquela pessoa, mas eu não conheço aquela pessoa, entende? Eu falo daquilo que eu vejo, daquilo que eu percebo, mas se eu não conheço aquela pessoa, eu não posso falar com exatidão sobre ela, percebe? Então, em outras palavras, como que eu vou contar uma história se eu não vivi de fato alguma coisa e nem me dei a oportunidade de conhecer ou de se tornar conhecido? Então, esses são pontos que a gente precisa considerar, que está ligado à questão da vivência sobre a nossa vida, sobre o mundo, né? Sobre a nossa atuação no mundo, porque a falta de tempo, ela impede a produção de experiência. Então, um filho, uma mãe, ela pode dizer que conhece o filho, mas ela pode dizer que conhece o filho porque o filho está sempre ali, o filho está sempre presente. Eu conheço o meu marido porque a gente está junto, convive junto. Mas se eu não passo tempo com a outra pessoa, eu não conheço a outra pessoa. Eu conheço por olhar, eu conheço por algumas coisas que a pessoa fala, ou por algumas coisas que alguém me falou sobre aquela pessoa. Mas se eu não tiver uma experiência junto com a pessoa, de conversar, de dialogar, de trocar informações, eu não posso dizer que eu conheço essa pessoa, percebe? São coisas muito diferentes, muito distintas uma da outra. Então, quando o Jorge La Rosa fala que a falta de tempo impede que a gente produza experiência, é porque muitas vezes nós estamos correndo atrás de muita coisa e não estamos conseguindo parar para viver a experiência de fato. E aí tudo que a gente tem é teorias, tudo que a gente tem é informações, é opiniões, mas não uma experiência com aquela pessoa, percebe? Então, o excesso de trabalho, ele nos impede de parar. Quando nós trabalhamos muito, nós nos ocupamos muito, e isso nos impede de parar para ter uma experiência. Isso impede a gente de conhecer de fato, através da experiência, a outra pessoa, ou nós mesmos. Nós podemos passar a vida trabalhando, anos da nossa vida trabalhando, sem nos conhecer de verdade, sem saber de fato quem eu sou, porque eu não paro para me olhar, para pensar sobre mim, para me perceber. Percebe? Então eu posso me relacionar com um monte de coisas, mas isso não quer dizer que eu tenho uma experiência. Isso não quer dizer que eu conheço a mim ou que eu conheço o outro, se eu não paro para viver a experiência. Percebe? Esse foi um ponto que eu quero estar falando aqui com você, justamente para a gente pensar no seguinte, que existe o conhecimento de teoria, e existe o conhecimento de experiência, o conhecimento de vivência. Então é isso que vai trazer sentido. O significado, o sentido da nossa vida, ele está, na maioria das vezes, embasado dentro daquilo que a gente experimentou de fato, né? Os amores, as amizades, as adrenalinas, as aventuras, os passeios, isso é experiência. Agora, falar apenas, conhecer lugares, enfim, eu preciso ter experiência, né? Então é isso que vai fazer sentido na minha vida, é isso que vai dar significado para que a gente consiga viver uma vida com sentido. Eu sou o Patrick Santana, sou psicólogo clínico,
Se você tiver dúvidas ou perguntas, você pode enviar aqui mesmo no WhatsApp, que é o 199-8253-2505, ou pelo Instagram, que é o @psicopatricksantana. @psicopatricksantana. E na oportunidade eu terei o prazer de tirar suas dúvidas ou responder a sua pergunta. Lembrando que este conteúdo ele faz parte de outros conteúdos que já foram enviados também. Então, caso você tenha dúvidas sobre esse assunto ou algum outro, você pode enviar nesses contatos que eu te passei. Nos falamos no próximo áudio e até mais!